Voz do Cienge apresenta IVA dual na reforma tributária. O que é e como funciona? Artigo de Maria Isaura Sintra Silva publicado no blog do Ecossistema Cienge em 12 de novembro de 2025. O IVA dual é um dos principais pontos da reforma tributária e promete transformar profundamente a forma como as empresas brasileiras lidam com tributos sobre o consumo. Para o setor da construção civil, que lida com operações complexas, contratos de longo prazo e diferentes regimes fiscais, compreender esse novo modelo é primordial para evitar impactos negativos e identificar oportunidades de planejamento. Você já deve saber que a reforma tributária representa a maior mudança estrutural no sistema de impostos das últimas décadas. Ela busca simplificar a cobrança e eliminar a cumulatividade, substituindo tributos como PIS, COFINS, ICMS e ISS por novos impostos de valor agregado. No entanto, essa transição não será imediata nem simples, especialmente para construtoras e incorporadoras. Isso porque essas empresas precisarão revisar todos os seus processos, contratos e sistemas de gestão a fim de se adequar às novas diretrizes. Antecipar-se às mudanças pode ser o grande diferencial entre se adaptar com segurança ou enfrentar surpresas fiscais. Por isso, compreender como o IVA dual funciona e quais serão seus reflexos nas operações do setor é o primeiro passo para um planejamento tributário eficiente. Ao longo deste artigo, você vai entender o que é o IVA dual, como ele se aplica à reforma tributária e de que forma ferramentas simples como o simulador tributário do Cienge podem ajudar sua empresa a calcular com precisão os impactos dessa nova realidade. Mas, antes de continuarmos, tenho uma sugestão para você entender como o IVA dual impacta seus projetos e margens. O Cienge criou um simulador tributário. Acesse pelo link que está na descrição. Ele é gratuito. O IVA dual é um modelo de imposto sobre valor agregado, isto é, um tipo de tributo amplamente utilizado em diversos países para simplificar a cobrança de impostos sobre o consumo. Nesse sistema, cada etapa da cadeia produtiva recolhe imposto apenas sobre o valor que efetivamente adicionar ao bem ou serviço, evitando a cobrança em cascata e promovendo maior transparência tributária. O termo dual indica que o Brasil adotará 2 IVAs complementares, com gestão separada entre os entes federativos. A nível federal, será criado o CBS, que é Contribuição sobre Bens e Serviços, que substituirá PIS e COFINS. Já nos âmbitos estadual e municipal, o Imposto sobre Bens e Serviços, conhecido também como IBS, será o responsável por unificar ICMS e ISS. Embora distintos em competência, ambos terão base de cálculo e regras harmonizadas, de modo a formar um sistema integrado e mais previsível. A principal diferença entre eles está na destinação da arrecadação. Enquanto o CBS será administrado pela União, o IBS ficará sob responsabilidade de estados e municípios. Essa divisão busca preservar a autonomia tributária de cada esfera de governo, mantendo ao mesmo tempo um modelo moderno, com foco na simplificação e na neutralidade econômica. Estes são fatores essenciais para aumentar a competitividade do setor produtivo, especialmente na construção civil. A escolha pelo modelo IVA dual na reforma tributária decorre da necessidade de manter a separação de competências tributárias entre os diferentes níveis de governo. O Brasil possui uma estrutura federativa complexa e unificar totalmente os tributos sobre o consumo poderia gerar disputas sobre arrecadação e gestão das receitas. Com o modelo dual, a União, os estados e os municípios preservam sua autonomia, mas passam a atuar sob um sistema coordenado e com regras harmonizadas. Em comparação internacional, países como Canadá e Índia também adotaram sistemas de IVA dual, justamente para equilibrar a autonomia fiscal e simplificação tributária. Essa solução se mostrou eficaz para reduzir a sobreposição de impostos e facilitar o cumprimento das obrigações fiscais. Entre as vantagens do modelo estão a simplificação da cobrança, o fim da cumulatividade e a previsibilidade nas operações. Já os desafios incluem a necessidade de ajustes tecnológicos, a integração de sistemas fiscais e o esforço de adaptação das empresas, especialmente na construção civil, onde a complexidade contratual exige planejamento minucioso. A implementação do IVA dual
trará mudanças significativas para o funcionamento tributário das empresas da construção civil, exigindo um novo olhar sobre gestão fiscal, formação de preços, planejamento de contratos, entre outras questões. Entre os principais pontos críticos destacam-se o aproveitamento de créditos tributários, a definição das alíquotas e os regimes de transição, que deverão ser acompanhados de perto para evitar distorções no fluxo financeiro das empresas. Um dos maiores desafios será o impacto sobre contratos de longo prazo, já que muitos empreendimentos iniciados antes da vigência plena do novo sistema poderão atravessar diferentes regimes tributários. Isso exigirá revisões contratuais e controles mais rigorosos sobre as etapas de execução e faturamento. Além disso, haverá necessidade de adaptação dos sistemas fiscais e contábeis, para que haja um correto enquadramento de insumos, serviços terceirizados e demais operações específicas do setor. Outro ponto essencial será a aplicação da não cumulatividade, que permitirá o abatimento de créditos em toda a cadeia produtiva, mas apenas se o registro fiscal estiver corretamente estruturado. Um erro de classificação ou cálculo poderá gerar prejuízos expressivos, especialmente em projetos de grande porte. Por isso, planejar, simular cenários e capacitar as equipes tributárias será fundamental para a conformidade das obras e para evitar impactos financeiros indesejados. Mas como fazer isso de forma prática? É o que veremos a seguir. Calcular os efeitos do IVA dual na construção civil vai muito além de aplicar uma alíquota sobre a receita. O processo é complexo porque envolve diferentes fontes de receita, tipos de insumos, regimes de tributação e reduções específicas para o setor. Fazer isso manualmente pode elevar o risco de erros e comprometer o planejamento das empresas. No entanto, hoje em dia, já existem ferramentas que facilitam esse processo. Para você ter uma ideia, para chegar a resultados precisos é essencial considerar alguns pontos. Primeiro é a receita bruta da operação, que é referente à venda de unidades, locação de imóveis, incorporação ou loteamento. Segundo, temos a compras e insumos, que são valores que serão usados para cálculo de créditos tributários. Terceiro é a reduções de alíquota, que variam conforme o tipo de atividade, como serviços de construção, incorporação e loteamento, que sofre 50% de redução, enquanto para a locação, de até 90 dias, a redução de alíquota de 40% e para a locação acima de 90 dias, o valor da redução é de 70%. E por último, e não menos essencial, há exclusões de base de cálculo, como exemplo, o valor do terreno, outorga onerosa e reduções específicas aplicáveis a empreendimentos de interesse social. Em um empreendimento imobiliário, por exemplo, a empresa pagará imposto apenas sobre o valor agregado em cada etapa, abatendo os créditos gerados nas fases anteriores, um mecanismo que reduz a cumulatividade e dá maior transparência aos custos tributários. Sabemos que é um processo complexo, porém, para simplificar esse processo, o Cienge criou um simulador tributário com foco exclusivo na construção civil. Ele permite inserir cada operação separadamente e comparar de forma automática os resultados entre o modelo atual e o IVA dual. O simulador também se integra ao planejamento financeiro e tributário, possibilitando testar cenários, identificar riscos e compreender com clareza o impacto real da reforma tributária sobre cada tipo de operação. O IVA dual marcará uma nova etapa para o sistema tributário brasileiro e exigirá uma revisão completa das práticas fiscais da construção civil. A substituição de tributos e a adoção do modelo de não cumulatividade trarão avanços importantes em transparência e simplificação, mas também demandarão adaptação, planejamento e precisão. Os impactos variam conforme o tipo de operação e o porte da empresa, e o período de implantação será escalonado, o que torna o acompanhamento de cada fase indispensável. Ajustar contratos, rever processos contábeis e atualizar sistemas de gestão são passos indispensáveis para ficar em conformidade e preservar a competitividade no mercado. A melhor forma de se preparar é simular os impactos tributários com base em dados reais da sua operação, e foi justamente para isso que o simulador tributário do Cienge foi desenvolvido, oferecendo análises detalhadas comparativos entre o regime atual e o IVA dual e suporte direto ao planejamento estratégico. Quanto antes sua empresa iniciar esse processo, mais tempo terá para se adaptar às novas regras e evitar riscos fiscais. Comece agora a planejar sua transição para o IVA dual e garanta uma gestão tributária segura e eficiente na nova era da reforma tributária.
E caso queira conhecer mais do Cienge, que garante vantagem competitiva para quem entende da construção civil, é só clicar no link que está na descrição ou apontar a câmera para o QR Code na tela. Até mais!